aqui no Arte Brasil o Natal já chegou. E você vê pela bota, pelo Papai Noel, pelas velas, pelos pinheiros, todas estas peças feitas pela Beth Martelli. Aí você vai falar, Rita, e é fácil fazer? Bom, a Beth vai ensinar e ela ensina com uma destreza, com uma facilidade. Eu tenho certeza que você vai aprender. Então, a partir de agora, ligadinha na Beth. Eu vou ganhar um beijo. A gente já se beija a hora que encontra. Mas é tão gostoso, porque é como se elas estivessem te beijando, viu, Beth? Pois é, bacana mesmo, sabe? Eu recebo bastante ligação, né? E as meninas, elas queriam poder retornar pra gente, né? Eu faço isso pra elas, viu? Pois é. Então, Rita, você sabe que eu trabalho lá na Sacaria Ouro Branco e hoje eu vim trazer aqui uma proposta de Natal, dando sequência aqui às réguas que a Sacaria Ouro Branco faz com os meus desenhos, tá? Então, hoje eu trouxe uma proposta, eu trouxe uma régua de Natal, que seria essa aqui, que é a régua, a bota do Papai Noel, tá? Que na mesma régua, além da bota que você mostrou no pano, ela tem sino, ela tem o pinheirinho que nós vamos usar agora, tem laço. E temos também o Papai Noel que você mostrou lá em cima, que é a régua do Papai Noel, tá? E vou, junto com essa aqui hoje, eu vou usar a régua, que é a do coração, porque eu vou aproveitar um coraçãozinho para enfeitar o meu pano. Então, lá na Sacaria, o pessoal já sabe que tem vários tipos de pano que é produto Sacaria. Hoje eu vou usar o pano Lugano. O que é o pano Lugano? Nesse pano que eu fiz aí o trabalho, eu usei o Montreal, que ele tem uma faixa estampada. O Lugano é o que tem uma faixa lisa, colorida, para você pintar ou bordar, tá? Então, como é que eu fiz isso daqui? Eu peguei um tecido de estampa que combinasse com o Natal, porque o Natal geralmente o pessoal usa vermelho com verde, né? Então, olha, aqui eu tenho 2 tecidos que também são lá da Sacaria. Peguei o termocolante do lado do papel para cima, coloquei sobre o avesso do tecido estampado e passei o ferro. O pessoal já sabe usar termocolante, na última aula também eu mostrei. E para ganhar tempo, que eu quero fazer uma explicação de pintura, eu já trouxe isso já preparado de casa. Então, a partir do momento que o seu tecido já está adesivado, nós vamos pegar a régua, né? Que no caso aqui eu peguei a régua da botinha, que tem o pinheirinho, e nós vamos riscar aqui, olha, que ela dá certinho. Aqui eu tô usando uma canetinha vermelha, poderia ser um lápis macio, e vou riscar na parte do papel o motivo que eu escolhi. Naquele pano que tá pronto, que tem uma botinha, eu já usei a própria bota, que é a régua, né? Usei o pinheirinho e usei também os sinos. Não, na verdade eu usei o sino e o laço, o sino e o laço, né? Essa daqui eu tô usando o pinheirinho e vou usar o laço também. Então, a partir do momento que eu já risquei, o tecido já tá adesivado, eu vou recortar, inclusive eu nem vou recortar ele inteiro, eu vou recortar só um pedacinho, para o pessoal de casa ver. Porque quando a gente recorta, o que é bacana nesse termocolante é que ele já sela, não fica aquilo desfiando o tecido. Quando a gente usa a cola, já fica mais difícil, porque o tecido fica desfiando. Então, olha, recortei. Eu vou pegar aqui a pontinha da tesoura, só para fazer um corte aqui, para levantar o papel. Aí eu tiro esse papel e o tecido já vai ficar com a cola, tá? Então, eu já trouxe aqui adiantado. Hoje eu tô adiantando tudo, viu, Rita? Tô vendo. Então, olha, eu vou colocar isso aqui na parte central aqui do meu pano, tá? Não na parte do barrado, na parte de cima, tá? Aí a pessoa fala assim, eu colei errado. Não tem problema, ó. só... Pode tirar, movimenta e cola de novo. Enquanto não passar o ferro... Não, esse aqui não precisa mais de esse ferro. não. Você só passa o ferro uma vez para adesivar. Porque Só. depois nós vamos casear, Ok. tá?
Inclusive, eu sou uma pessoa que eu gosto das coisas com um acabamento bem delicado. Então, eu gosto de casear. Eu acho que fica bonito. E fica mais seguro também, né? A Fica. pessoa tem mais confiança de usar mais vezes Exatamente. Ou então, como tem o pano ali da vela, você pode usar também a tinta dimensional ou a tinta puff, que aí não precisa de casear. Você usa essas tintas nas bordas e ele já fixa naturalmente. o pano. Dá uma seladinha, né? Exatamente. Então, aqui eu coloquei o pinheiro principal, que eu coloquei com uma estampa. E vou colocar os outros aqui, ó. Então, se puder fazer com estampa já natalina, ou então se não tem a estampa natalina, pode pegar verde com vermelho, que o pessoal gosta. Eu gosto de botar várias cores, eu gosto de colocar azul marinho no Natal com prata, mas o tradicional é o que vende mais. Então, o pessoal de casa, quando vai vender, nem todo mundo gosta do diferente, prefere mesmo tudo na base do vermelho, que a gente chama vermelho Natal e o verde pinheiro, né? Então, eu coloquei aqui, olha, os dois, coloquei. Eu posso até fazer o contrário, olha, colocar ele mais para baixo. Então, vai depender da montagem que você quiser dar. Então, aqui eu coloquei 2 pinheirinhos com 2 aqui diferenciados. E em cima, eu vou colocar uma estrelinha, que também é o motivo da régua, porque eu também tenho uma estrelinha aqui. Então, Nossa, como facilita, não, Beth? facilita. Aí, olha, eu tenho uma estrelinha que eu fiz também com tecidinho de Natal e vou colocar aqui em cima. Então, depois que eu fiz isso, antes de passar para a pintura, eu também já vou montar o barradinho para o pessoal entender. Porque eu faço assim, eu procuro riscar e recortar tudo antes, colo e depois eu passo para a pintura e para o acabamento. Então, eu peguei o laço, que também faz parte da régua, coloquei aqui bem no centro, tá? E aí eu peguei a outra régua, que é a régua coração, que também tem a tulipa, e fiz os coraçõezinhos, porque o que eu quero fazer aqui são umas bandeirolas com cores de Natal. Então, eu venho aqui, coloco um coraçãozinho verde, coloco um outro de um outro tecidinho. Seria bacana, com esse mesmo processo, também fazer a guirlanda. Fazer um entendi. círculo, fica muito bonitinho também, tá? Enquanto ela coloca ali os corações, eu quero lembrar a você, e a Beth até já falou, que ela está usando aqui vários produtos, e a gente vai falar deles daqui a pouquinho, mas antes eu quero convidar você a já começar a trabalhar com essas ideias da Beth Martelli. E a vitrine do artesanato traz uma dica muito legal para você que quer começar a fazer, além do Natal, para qualquer época do ano, as pinturas, esses adesivos, essas ideias legais da Beth Martelli. E nesse kit da vitrine do artesanato, tem aqui o DVD já com as aulas, tá certo? São aí 6 aulas exclusivas com motivos de flores, frutas, objetos, bonecas. E tem também a apostila com as receitas. Então, se no DVD tem 6 aulas, na apostila tem mais receitas, tem o guia de cores das aulas e no total são 21 pinturas exclusivas. E você vai receber também todos os materiais para sair praticando. Aqui, olha as tintas. São 20 tintas bem coloridas, vibrantes, para você fazer as suas pinturas. Tem também 4 pincéis, tem 6 panos de copa de excelente qualidade. Você pode usar, fazer os seus trabalhos, para você que nunca fez, pode usar em casa e treinando bastante, comprando mais panos, usando as ideias, fazendo bastante e começando a vender, gente. Isso ajuda muito no orçamento doméstico. E se você pedir esse kit, você vai receber também junto no kit 6 termorriscos. Lembrando que você aplica o calor do ferro e alguns dos riscos, dependendo da maneira como você usa, você vai poder usar muito mais vezes. Então, é realmente um kit imperdível. Ligue agora 0800 380 2000, 3382 2000, tá? Para quem é da Grande São Paulo. E tem a loja virtual, que você já sabe, a qualquer hora do dia ou da noite, vitrinedoartesanato.com.br.
Kit com Beth Matelli para você pintar e fazer muitos panos, muitas ideias legais. E com a Beth Matelli nós vamos voltar daqui a pouquinho para você ver como ficou a guirlanda e receber aí as dicas da Beth. Mas é já já, a gente volta. De volta com o Arte Brasil. Você tá curtindo? Olha, você já aprendeu a fazer cúpula de abajur para decorar sua casa? Tá aprendendo aí a fazer panos de copa? Panos de copa são só as ideias, tá certo? Que a Beth Matelli trouxe, mas você pode usar a mesma técnica para fazer muitas coisas na sua casa, gente, e vender. E a Beth está usando produtos aqui, e ela falou de onde ela trouxe esses produtos que ela está usando, que é da Sacaria Ouro Branco. A Sacaria Ouro Branco tem mais de 10 mil itens, valorizando aí o artesanato, para você que gosta de decorar, de fazer para vender. E são, já pensou, 10 mil itens para você usar para sua casa, para decoração, para artesanato, gente, melhores preços, tá ok? Você vai encontrar aí na Sacaria Ouro Branco. E além de entregar em todo o Brasil, olha que facilidade. Ah, você precisa de roupa de cama, mesa, banho, coisas de artesanato, tá tudo aí, olha. Olha que legal a Sacaria Ouro Branco. E ela também oferece cursos de artesanato nas lojas. Tem aqui, eu vou passar inclusive os locais onde você encontra a Sacaria Ouro Branco. Para você que é da Grande São Paulo, no Tucuruvi, ali na Avenida Mazei, 1703. Na Lapa, facílimo, na Rua Albion, 236. Em Santana, na Rua Doutor César, 324. Em Guarulhos, na Rua Felício Marcondes, 218. Tem também em Santo André, na Rua Monte Caceiros, 257. E se você quiser conhecer os produtos da Sacaria Ouro Branco, você pode acessar o site sacariaourobranco.com.br ou mais informações, você pode ligar no 0 operadora 11 2952 9799 2952 9799 DDD 11. Tá vendo estas réguas que nós estamos mostrando aí para você agora? São réguas muito versáteis. Elas não fazem somente um desenho. Você consegue fazer barrados, desenhos, apliques. São muitas coisas. São desenhos da Beth Matelli transformados em réguas. Ela hoje está usando aqui a bota, que é muito versátil também. Tem outros desenhos aqui na bota. Você vai ver o pano pronto, mas nós vamos mostrar também a régua para você. É da Sacaria Ouro Branco, um desenho de Beth Matelli, trazendo aí réguas práticas. E esse símbolo do Natal, Papai Noel e bota, não tem como, né, Beth? Pois é. E quem tem uma régua, ela acaba fazendo várias coisas, né? Inclusive essa aí da bota, eu queria que os meninos mostrassem. Tem uma toalhinha que eu fiz, eu usei só os sinos, que tá aqui atrás, isso. Olha aí, são os 2 sinos. Porque a estampa de Natal, você pode fazer uma estampa lisa, como eu usei essa daí, ou usar uma estampa natalina mesmo, tá? Sempre Olha, vai te ajudar. De visita ou para lavar, Pois você é. pode colocar e faz um sucesso. Faz. Hoje eu tô um pouquinho resfriada, Rita, então eu tô com um pouquinho de dificuldade de falar, tá? Ah, essa primavera com os pólens, as Pois florzinhas. Pois é. Bom, então, gente, depois que eu fiz... antes de terminar aqui, de dar andamento, eu queria falar, já que a Rita falou dos cursos, que eu dou demonstração em todas as lojas da Sacaria. E nas segundas-feiras eu tenho um curso fixo de pintura em tecido e pintura com aplicação, tá? Então, quem tiver interessado, na loja da Lapa, todas as segundas-feiras eu estou lá, tá bom? E nas outras eu vou fazendo um rodízio, que são todos os demais dias da semana, tá? Bom, então eu coloquei aqui todos os meus tecidinhos. Agora eu vou ensinar como é que eu pintei, olha. O nosso pinheirinho, ele não estão sozinhos. Então eu peguei uma tinta, peguei a cor verde musgo,
Peguei um pouquinho dessa tinta, dei uma batidinha, olha, que pode ser aqui no papel, pode ser num godê, porque eu quero que ele espalhe as tintas aqui no pincel. E eu vou fazer, olha, um contorninho aqui em volta do tecido. Por que que a gente faz primeiro isso daqui em vez de fazer o caseado? Porque se você borrar um pouquinho, depois você consegue cobrir com a linha. E o contrário já é mais difícil, né? E se você fizer, vai pintar a linha. Pois se você fizer o caseado primeiro. Então, a gente aplica aqui, olha, pouquinha tinta, que é só um fundinho, tá? Esses fundinhos também a gente ensina a pintar no DVD, tá? E aqui, olha, eu vou colocar esse fundinho. Eu vou colocar nessa parte aqui, porque se os meninos puderem mostrar o paninho pronto, eu fiz uns pinheirinhos atrás, ao longe. E aí eu usei uma outra cor. Aqui eu tô usando um verde musgo, poderia ser o verde pinheiro também. Eu vou fazer só um pedacinho. E aí eu peguei a tinta, agora eu vou trocar de pincel, vou pegar um pouquinho menor. Peguei a tinta, pode ser cinza lunar ou azul inverno, e fiz os pinheirinhos ao longe, ó. Peguei a tinta com a lateral do pincel, vou traçar aqui, olha, linhas de baixo para cima e venho dando batidinhas, ó, formando os pinheirinhos que estão ao longe. Bem batidinho. Então, embaixo aqui, ele é larguinho, porque ele tem um formato de cone, né? São a ideia das coníferas, e a pontinha fininha. Por que que eu escolhi essa cor? Porque se eles estão ao longe, eles têm que ter uma cor mais embaçada. Eles não podem estar verdinho, como estão os nossos aqui de Natal. E aí eu faço e vou preencher todo o fundo desse jeito. O chãozinho, eu peguei o mesmo cinza lunar ou azul inverno e fiz movimentos de vai e vem. Então, isso aí, aqui... nesse caso, eles têm que ser horizontais. Aí o movimento é de vai e vem com o pincel na horizontal. Poderia ser um pincel chato também, tá? Aqui eu não tô muito preocupada com o formato do pincel, não. Mas ali, para aproveitar os cantinhos, os pincéis recortados facilitam o nosso trabalho, tá? Então, olha, movimentos de vai e vem, para que os nossos pinheirinhos não fiquem voando. E aí a gente faz... Eu gosto de falar isso, tá? Porque no fim você acabou montando uma pequena paisagem. Sim. Certo? E são dicas, assim, fáceis, né? Eu costumo falar que quando a gente faz uma pintura com aplicação, a gente não precisa se estender muito na pintura, porque qualquer sombreado já valoriza o seu trabalho, né? E aí apliquei, espero secar, que não é o caso hoje. Hoje eu não vou esperar secar. E vou passar o glitter. Mas vamos passar o glitter daqui a pouquinho, Pois Beth? não. Sabe por quê? Você tá dando uma ideia muito legal, porque nós estamos no período do Natal. Então é legal você usar os períodos certos para você fazer os seus panos de copa, fazer as suas coisas de cozinha, às vezes até aplicar numa camiseta, de repente é uma festa de Natal de família, você faz todo mundo ficar igualzinho. Gente, é muito legal. Agora você pode usar a ideia, a técnica, né, Beth? Isso. E a partir da técnica, você fazer coisas muito diferentes em qualquer época do ano. E a vitrine do artesanato traz para você esse kit com a Beth Matelli, ensinando você a fazer bonecas, objetos. Você vai fazer também pinturas de flores, de frutas. Esse DVD tem 6 aulas exclusivas e nestas aulas a Beth ensina você esta técnica. Dá uma olhadinha nas imagens. São lindas as pinturas da Beth. Ela faz aplique aí do tecido nas bonecas, muda a cor do cabelo. E aí, na apostila, além das 6 aulas do DVD, você consegue transformar usando aí essas dicas exclusivas da Beth e fazer 21 desenhos, pinturas diferentes.
Então, esse DVD e essa apostila já completam aqui as ideias da Beth Matelli. Mas vem mais, a vitrine do artesanato pensa em você e você recebe aí na sua casa todo o material já para sair pintando. São 20 tintas coloridas diferentes, tem 4 pincéis adequados para cada tipo de pintura, tem 6 panos de copa de algodão de excelentíssima qualidade, tem aqui expostos aqui estão 3 Montreal, que já vem com esse barrado florido, estampado. E tem também este outro, como chama, Beth? Lugano. O Lugano, que é exatamente o que a Beth estava usando, que também tem esse barrado de algodão para você fazer outras aplicações. Então, quer fazer artesanato com as ideias da Beth Matelli para você transformar e ganhar dinheiro, gente? Aproveite essa oportunidade, faça isso, ligue agora, 0800 380 2000. Para quem é da Grande São Paulo, 33822000, para você ligar de celular também tem esse número, tá? E vitrinedoartesanato.com.br é a loja virtual, o endereço certo para você pedir aí esse kit, ok? Faça isso, você vai gostar. Ó, quem que não gosta de fazer uma coisa prazerosa que é o artesanato e ainda ganhar dinheiro? Mas, Beth, nós vamos usar o glitter daqui a pouquinho, pode ser? Pode ser. Nós vamos para um rapidíssimo intervalo e voltamos já com Arte Brasil para você. Nós temos feito o convite para você entrar em nossa página do Facebook, facebook.com/beartebrasil, e fazer a solicitação de uma técnica, para tirar uma dúvida, para você que quer saber alguma coisa a mais sobre artesanato. E é muito legal porque as pessoas têm entrado lá e têm colocado a dúvida que tem. E a Janete Silva, da Praia Grande, ela queria saber um pouquinho mais sobre pintura gestual. E nós temos o quadro Dica de Arte, que nós trazemos professores para tirar a sua dúvida. Você que quer saber sobre, como a Janete, né, quer saber sobre a pintura gestual, você vai aprender agora no Dica de Arte. Vamos ver. Olá! Hoje nós vamos dar umas dicas de como usar o pincel para fazer a pintura gestual. Uma coisa muito importante é hidratar o pincel. Que é isso? Eu passo o meu pincel na água, molho e tiro o excesso no papel absorvente. Outra coisa importante é o modo que eu vou carregar a tinta. Eu coloco uma cor de um lado, eu giro o meu pincel e carrego do outro lado. Vai ficar 2 cargas, dupla carga. Outra coisa importante é mesclar a tinta antes de pintar, de um lado e do outro lado, para uma tinta integrar na outra. Quando eu vou fazer a pintura gestual, eu não trabalho com o meu punho. Quem trabalha é o pincel. Vamos fazer um movimento muito simples. Eu coloco o meu pincel de pé, eu vou arrastar, eu vou girar o pincel, eu vou arrastar de novo e eu vou trazer o pincel na ponta. Dessa forma, não é o meu punho que gira, quem gira é o pincel. Vamos fazer mais um movimento para vocês perceberem. De um lado, a cor clara, do outro, a cor escura. Mesclei de um lado, mesclei de outro. Existem 3 movimentos que a gente pode treinar. O movimento do pincel em pé, ele chama traço. O movimento do pincel na lateral é a largura. E o movimento do pincel fazendo um movimento chama abertura do pincel. Com esses 3 movimentos, vocês conseguem fazer todas as pinceladas da pintura gestual. Fica aí a dica e um abraço para vocês. Tchau!
Obrigada aí a Denise Emery. Denise, beijo pra você, valeu a dica. E nós sanamos, tenho certeza, a dúvida não só da Janete Silva, mas a sua dúvida, você que tem vontade de fazer aí o movimento com os pincéis e não sabia, ó, vai tirar de letra. Mas nós temos também hoje aqui uma professora que está ensinando você a pintar, a fazer essa aplicação do tecido com a ideia hoje do Natal, né? Pois Não é mesmo? É A que- Beth Matelli está aqui com a ideia da régua de Natal fazer outras coisas, da bota. Eu já tô na Sacaria há 14 anos, né? Então, quando chega setembro, eu já entro no clima de Natal, porque lá na Sacaria a gente vende os produtos natalinos antes. Porque quando chega Natal, todas as peças já estão prontas, a gente quer dar de presente. Então, os cursos agora eu tô fazendo com bastante dica de Natal, tá? Você disse que os cursos na Lapa, mas passa por todas as lojas também. Todas as lojas eu dou demonstração. Demonstração. Né? Eu fico o dia inteiro na loja, o pessoal compra o material, faz uma aula rápida comigo, mas na Lapa curso intensivo mesmo, tá? Ok. Então, olha, no nosso pano original, eu fiz todo o acabamento com linha e agulha, fiz com ponto caseadinho, como a gente fez na última aula. Sim. Hoje eu vou dar uma dica diferente para o pessoal. Nós vamos usar a tinta com glitter e a tinta relevo. Porque quando você faz uma aplicação, você também pode fazer o acabamento com uma tinta, pode ser a tinta relevo, pode ser a tinta puff, que é aquela da vela. Né? Essa da vela, a gente aplica do mesmo jeito que eu vou aplicar aqui, a dimensional, e quando seca, a gente passa o ferro quente no avesso para ela crescer, tá? Nesse caso aqui, a gente não vai fazer isso. Então, aqui, olha, eu já mudei de pincel, peguei um pincel reto, esse aqui até é um pincel de filamento sintético, mas podia ser um de cerdas. E aqui, no fundo, no verde, eu vou pegar, olha, a tinta glitter, aqui eu peguei a de potinho. E vou passar, lembra que eu falei que precisa secar? E aqui eu vou seguir o movimento. Então aqui eu apliquei no vai e vem. Aquele outro pano que também tá com pinheirinho cheio de estrelinhas, eu apliquei também sobre o fundo. Então quando é verde, quando é azul, a gente usa bastante o prata. Quando é vermelho, a gente prefere usar o ouro. Tá? Poderia ser o cobre também. Então, você pode só simplesmente dar o fundo, ou você pode também passar sobre o tecido, olha, tá vendo esse tecidinho aqui? Ele já tem um douradinho, mas eu quero deixar ele com mais cara de brilho, com mais... Eu costumo falar que o Natal precisa de um brilho, não precisa ser aquele exagero, não vamos misturar Natal e Carnaval. Carnaval eu acho que é muito brocal. E Natal a gente põe um pouco de brilho, tá? E aí nós vamos pegar aqui o ouro, ó, e vou aplicar sobre o tecido. Eu não sei se dá para mostrar no pano original aí, eu não sei se dá para pegar bem, porque lá eu apliquei em todos os tecidos. Mesmo quando o tecido ele não tem motivo natalino, a partir do momento que você aplica um glitter, um brilho, você já transformou o seu tecido. Tem o pano também que eu fiz com umas maçãs aí atrás. Ah, você colocou nas folhas um pouco Coloquei do brilho um pouco também. no brilho. Aquelas maçãs lá eu fiz com aquela régua que eu chamo de régua de legumes. Ah, Lembra tá. que eu fiz o programa da abóbora? Sim, a berinjela, a abóbora, Isso. são várias regras. Então você pode casear, o pessoal do bordado gosta de casear, então eu já fiz na aula passada. E hoje eu vou dar as dicas com a tinta relevo. Então você chacoalha bem para que o ar suba e fique embaixo só a tinta. E essa é uma ideia legal, Beth, sabe por quê? Essa dica sua? Quando você vai, de repente sai aquela bolha de ar, aquilo espirra. Espirra e faz. E uma pachocha. Pois é. Então, olha, eu vou aplicar aqui, que é para ficar bem visível. Olha, então você vai fazer uma linha que você vai unir, bem na beiradinha, tanto o tecido de cima quanto de baixo. Então, em vez de usar, poderia ser a linha o caseadinho, mas hoje eu vou usar a dimensional. Olha, então eu aplico aqui, Um pouco lá, um pouco cá. olha, bem em cima.
o biquinho te facilita, ó. Tá? Então, nós vamos fazer isso em volta de todo o nosso trabalho. Ó, vou fazer mais um pedacinho aqui, eu não sei quanto tempo que a gente tem, mas para o pessoal ver. E agora as dicas que eu vou dar pro acabamento. Por quê? Essa tinta, por nós usarmos bastante tinta, ela demora mais para secar. As outras ali em meia horinha tá seca. Agora essa não, você tem que esperar pelo menos umas 2 horas para ela secar. E se fosse fazer com a puff, espera bem a secagem para depois passar o ferro no avesso para ela crescer. Tá aí. Essa dica da Beth Matelli para você fazer os seus panos, não só de Natal, como eu tenho dito, mas também outras ideias para qualquer época do ano. E a vitrine do artesanato traz para você a Beth Matelli, para você levar a Beth para sua casa. Faça o seguinte, você entra em contato com a vitrine do artesanato, pede esse kit, a Beth está nesse DVD ensinando você a pintar bonecas, objetos, você vai ver aí o relógio, a máquina de costura, olha que lindo, a lamparina, quantas ideias legais. São 6 aulas exclusivas neste DVD e na apostila, somando todas as aulas e as variações, você tem aí 21 artesanatos, pinturas, ideias para você transformar. Nesse kit também vem 20 cores diferentes de tinta para tecido e você vai ter os pincéis adequados para usar. São 4 pincéis. Claro, você vai ter que aplicar isso em algum lugar e a vitrine do artesanato traz 6 panos de copa para você já pintar, são de excelentíssima qualidade. Se você quiser comprar esse kit, sabe o que você vai receber também aí na sua casa? Os termorriscos. Eu não falei agora há pouco, mas os termorriscos que você só passa o ferro em cima, ele já transfere automaticamente para o tecido, estão aí, fazem parte deste kit. Então 0800 380 2000, 33822000 para quem é da Grande São Paulo. E você já sabe, a loja virtual vitrinedoartesanato.com.br. Leva a Beth para casa. Para a Beth ensinar lá, aí na sua casa, né? Lá na casa das pessoas que querem aprender como você a fazer de maneira prática e bonita, Beth. Obrigada. E eu quero aproveitar para encerrar o programa agradecendo a você e quero chamar também a Gláucia. Vem cá, Gláucia, corre aqui, menina, corre aqui. Olha, 2 professoras, nota 1000, hoje deixando aqui o Arte Brasil, assim, cheio de ideias para vocês. Então, obrigada por você que escolheu aqui o Canal Rural para curtir o Arte Brasil e até o próximo programa. Valeu. Valeu, obrigada. Tchau, tchau. Tchau.